Olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje, métodos de recuperação. Você sabe que o treinamento ele é essencial para a gente evoluir dentro da corrida. O que baixa PCL Treino é um bordão aqui do canal e um bordão meu. Só que, além do treinamento, nós também precisamos recuperar deste treinamento, porque nada adianta a gente colocar carga e mais carga de treino se a gente não consegue recuperar. Porque a equação da performance é o estresse, o treinamento mais o descanso que vai promover a adaptação. Então, se não tiver um desses dois, não adianta também só ficar deitado no sofá. Por isso que eu não concordo com aquela frase que falam assim: a gente melhora no descanso. Sim, a gente melhora no descanso, mas só se a gente tiver feito alguma coisa antes desse descanso, porque senão também só ficar descansando, só ficar no sofá não vai melhorar. Então, dito isso, o que eu quero que você saiba em relação a essa tier list? Que nós vamos basear ela nesses 3 pontos, tá? Primeiro, esses métodos de recuperação precisam ter uma evidência científica robusta, ou seja, artigos, revisões, aplicados na prática com metodologia, com rigor científico, para que isso realmente faça sentido. Segundo, tem que ter custo-benefício. Então, tem coisas que, embora recuperem, oferecem um custo-benefício maior ou menor. Isso entra na conta. E também quais que promovem os maiores ganhos de recuperação, porque às vezes tem algumas que promovem, alguns ganhos de recuperação, só que é um custo-benefício muito alto e não tem tanta evidência. Então, será que vale a pena a gente fazer? Por isso que a gente vai fazer essa tier list hoje para que você saia sem nenhum tipo de dúvida. Mas antes disso, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse e também deixa o like para ajudar na divulgação deste vídeo. Vamos lá então. O primeiro que a gente tem aqui é a hidratação. Hidratação é recuperação dos deuses, tá? A gente tem essas 4 categorias: recuperação dos deuses, recupera mais rápido, te faz sentir melhor e só atrapalha. Hidratação, não tenho o que dizer. Por quê? Se tu fez um treino, desgastou, tu vai estar desidratando, se tu não repõe essa água que você perdeu, seu corpo vai demorar mais para recuperar, você vai se sentir mais letárgico, você vai se sentir mais cansado e a maior parte do nosso corpo é feita de água. E quando a gente faz um treino, a gente normalmente desidrata tanto da água que está circulando no nosso corpo, que a gente perde, quanto do glicogênio que a gente gasta, que também libera água. Então, se a gente não repor isso, nós teremos problemas futuros e tem muita gente que está operando abaixo da sua capacidade porque ingere pouca água. Tanto no pós-treino quanto ao longo dos dias, porque esse é um outro detalhe que tem sobre hidratação. Não adianta nada tu chegar num dia e, nossa, vou tomar 4 litros de água neste dia e os outros eu vou tomar 200 ml. Não serve para hidratar, porque a gente não é um camelo, né? A gente não tem esse armazenamento de água nessa loucura. É óbvio que a gente armazena água, o nosso corpo ele é inteligente para entender que, preciso reter água em determinados momentos se eu não estou ingerindo, mas o ponto principal é, nós precisamos beber uma quantidade de água X por dia. Normalmente ali está na casa dos 2 a 3 litros de água para todo mundo, tá? Bebendo isso é certo que tu vai estar se mantendo hidratado e principalmente após um treinamento, você ingerir essa quantidade de água. Se você pode fazer um teste muito simples, que é você se pesar antes e depois de um treino. Eu sei que em treinos longos, dependendo da época do ano, eu chego a perder até 2 quilos, ou seja, uma desidratação muito grande. Se eu não for repondo essa água, eu terei problemas, tá? Então esse é o primeiro ponto. Hidratação é fundamental. É recuperação dos deuses. Toma água, vai recuperar. Segundo, kinesiotape. Essa aqui é muito comum de ver, o pessoal às vezes chega na prova de corrida, tá cheio de kinésio ali pelo joelho, pelo ombro, por tudo. Porque existe toda essa questão de, vai te recuperar, porque vai ajudar ali, só que kinesiotape é aqui, ó, te faz sentir melhor só, tá? Ela não vai te causar nenhum prejuízo, só que ela não vai acelerar a tua recuperação. Então, é balela, é besteira tu achar que botar uma kinesiotape ali, tu vai estar melhorando a tua recuperação. O que ela ajuda é muitas vezes para estabilizar, se você está com alguma lesão, se você está com alguma parte sensível do seu corpo, ela vai ajudar a sustentar este ponto ali, mas ela não vai te ajudar a recuperar. Então, se tu quiser usar porque tu se sente melhor, tudo bem, mas ela não promove nenhum ganho real de questão na recuperação, tá? Em melhorar marcadores fisiológicos. Segundo ponto, pistola de massagem. Essa aqui é muito comum, a gente encontra pistolas de massagem na Shopee, a gente encontra pistolas de massagem por aí, por muitos locais. Ela tem crescido o seu número de utilização, né, pelos usuários, mas ela também aqui, ela tá à frente da Kinesiotape, tá?
mas ela só te faz sentir melhor, tá? Ela não vai promover grandes ganhos de recuperação contra outros métodos que a gente tem aqui. É óbvio que com a pistola de massagem a gente consegue mobilizar mais a área ali, que muitas vezes a gente utilizou, então, putz, tô sentindo que a minha panturrilha ela tá um pouco contraída, eu vou fazer uma pistolinha de massagem, eu vou ajudar a soltar um pouco mais essa questão dessa minha musculatura que está um pouco mais cansada, eu vou aumentar a questão de aporte sanguíneo para a área, então eu vou ajudar a remover um pouco mais de metabólitos, mas a evidência científica que tem as pistolinhas de massagem é muito baixa. Então até tem algumas questões de melhora no bem-estar, melhora da gente se sentir com as pernas mais leves, mas ela não vai mexer nos marcadores fisiológicos de fato lá no teu corpo. Então se a gente for analisar o nível de proteína quinase ali, né, o CK que a gente costuma dizer, que é para ver o desgaste muscular, ela não vai promover tantos ganhos assim, não vai mexer na questão de metabólitos, não vai ajudar a recuperar glicogênio, não vai ajudar a recuperar a hidratação, não vai ajudar a recuperar os próprios músculos que sofreram esses danos, nem os tendões, então ela te faz sentir melhor e tá tudo bem, tá? E aqui é um detalhe muito importante sobre isso aqui, ó, sobre te fazer sentir melhor, que você precisa saber. Até vou botar na tela principal aqui, ó. Existem métodos de recuperação que eu vou falar muito sobre isso ainda. Existem métodos de recuperação que eles auxiliam principalmente na questão mental sua, tá? Então, tipo assim, ó, você faz o método de recuperação e aí você se sente bem após fazer isso. Só que o fato de você se sentir bem não significa que ele melhorou a sua questão fisiológica. Mas como você está se sentindo bem, é como se ele tivesse ter melhorado. Deu para entender? Então não é todos os métodos, ou você vai ver muitos atletas utilizando algum determinado método, que aquilo ali de fato vai fazer uma grande diferença na sua recuperação, ou no seu treino, ou na sua capacidade. Só que, como os atletas trabalham com ganhos marginais, ou seja, pequenas melhorias que seja 0,5%, 0,1% desses diferentes métodos combinados vão dar uma performance extra, seja porque ele está se sentindo melhor, ou seja porque ele acredita que aquilo ali vai fazer bem, faz com que ele de fato melhore, tá? Mas não significa que está promovendo um ganho real. Isso é algo muito importante, porque às vezes a gente se apega tanto nesse 0,5%, nesse 1% que faria diferença e a gente esquece de fazer o básico que realmente vai promover essa recuperação maior. Então, dito isso, podemos voltar aqui para esta questão. O próximo são os carboidratos. E carboidratos é aqui, ó, junto com a hidratação, eles vão te recuperar. Por quê? Quando a gente faz um exercício, a gente está gastando o nosso glicogênio muscular. Gastando o glicogênio muscular, nós sinalizamos para o corpo que, opa, estamos em escassez. Precisamos melhorar o nosso corpo como um todo. Então, ao ingerir carboidratos esses de boa qualidade, tá? Não adianta também depois do treino chegar e comer um hamburgão, comer uma pizza, tem ali o seu valor de carboidratos, só que eles não vão, embora seja extremamente gostoso e muito bom de fazer, principalmente depois de uma prova, eu adoro fazer esse tipo de refeição, eles não vão fornecer realmente o substrato, não vai ser um carboidrato com uma boa qualidade, tá? Então, o ideal é que coma frutas, carboidratos, por exemplo, uma mandioca, batata, essas coisas assim que vão oferecer um carboidrato melhor para o seu corpo, mas não tem problema se você ingerir algum que outro, só que eles vão ajudar a repor logo esse glicogênio para você não ficar num estado de cansaço muito grande, para o seu corpo não acender os sinais de alerta e eles vão te ajudar, tá? Então o carboidrato aqui ele acaba sendo muito bom junto com a hidratação, porque lembra que eu falei? O glicogênio ele puxa água também. Então tu hidratando e comendo o carboidrato, tu já consegue oferecer um suporte muito legal para o teu corpo. Terceiro, o foam roller ou rolinho de massagem. E aqui eu vou botar ele que recupera mais rápido. Ele tá quase no mesmo nível da pistola de massagem, tá? Mas eu vou botar como ele recupera um pouquinho mais rápido, porque ele tem uma ação melhor do que a pistola de massagem, porque você consegue pegar uma área maior, né, do seu corpo, ele tem um pouco mais de evidência científica, você consegue melhorar um pouco a mobilidade local, você consegue soltar, às vezes, seu músculo que está um pouquinho mais travado e ele melhora mais, tá? Principalmente por conta da robustez científica que ele recupera mais rápido. Mas é uma ação bem parecida com a pistolinha de massagem. Mas
como a gente não tem ainda essa robustez científica sobre a pistola, o foam roller ele fica aqui. Te ajuda a recuperar mais rápido, mas não vai ser aquele grande ganho que tu vai ter, não vai ser algo assim mágico, nossa, vou fazer o rolinho, vou estar pronto 100% para amanhã dar outra pancada no treino, ou para amanhã correr outra prova. Não é assim, tá? Ele vai agir muito mais nessas minúcias de ajudando a levar mais sangue pro músculo, ajudando a irrigar mais, soltando alguma contratura, mais nesse sentido, tá? Alongamento agora. Muita gente acha que precisa alongar depois do treino para ajudar a recuperar. Só que aqui, ó, eu vou deixar ele na frente da pistola de massagem, na frente da Kinesiotape, porque basicamente o alongamento ele vai te fazer sentir melhor, tá? Ele não vai promover nenhum ganho de recuperação, ele não vai te promover nenhum ganho de desempenho sendo feito antes ou depois. Basicamente o alongamento é legal, é gostosinho, tu vai ali, alonga, putz, dá uma soltada na perna e tal, mas assim, ó, não muda nada no teu músculo, não muda nada nos nutrientes que tu vai colocar para ele, não muda nada na tensão que vai estar esse músculo, então ele te faz sentir melhor, sabe? Não vai fazer, tipo assim, não vai te atrapalhar, mas eu não recomendaria fazer alongamentos estáticos muito exigentes após um treino, tá? Normalmente, quando eu oriento algum aluno meu a fazer algum alongamento específico, é muito mais um alongamento leve, tá? Sem forçar além da tua capacidade articular, sem ficar grande tempo, porque pensa, você terminou de fazer um treino exigente, uma prova, um longão, o seu músculo ele vai estar cansado, sua capacidade elástica nesses músculos e tendões vai estar reduzida, ou seja, vai estar mais difícil ali. E aí eu vou chegar, vou fazer um alongamento estático onde é que eu vou estar alongando esse músculo que muitas vezes vai estar tenso, vai estar comprometido. Isso pode gerar alguma lesão ou gerar algum desconforto. Então, eu não recomendo fazer nenhum alongamento extremamente extensivo ou agressivo para o corpo, tá? No máximo, alongamento ali leve, tranquilo, vai te fazer se sentir melhor, mas é muito mais isso. Ele vai te fazer se sentir melhor e não realmente promover um ganho de fato, tá? Ventosa terapia, mais um que entra na lista aqui, ó. Vou botar a ventosa terapia até na frente da Kinesiotape, tá? Ela oferece, é legal de fazer, muitas vezes a gente vê o pessoal ali com as costas, assim, com os roxos nas costas ou nas pernas que fez a ventosa. Assim, ela não tem uma evidência científica tão robusta também. Ela tem um custo-benefício maior, porque você vai precisar de alguém para aplicar a ventosa terapia em você. Então, tem todos esses detalhes que fazem a diferença. E ela promove um ganho muito mais de relaxamento e bem-estar do que de melhoria de marcadores físicos, tá? Então, ela só tá aqui atrás da pistola de massagem porque a pistola de massagem é, via de regra, mais barata, né, que a ventosa terapia, mas elas agem muito nessa questão do bem-estar, de eu estar me sentindo bem após um treino. A ventosa terapia pode servir para soltar algum músculo que está com uma contratura, alguma tensão? Pode, mas não é um método de recuperação, porque eu só vou estar soltando um músculo ali que talvez fique um pouco mais, esteja um pouco mais contraturado, né, um pouco mais tenso, só que não está promovendo ganhos reais de recuperação, tá? Então, é importante que a gente deixe claro isso, como eu te falei, tem algumas coisas que só vão fazer a gente sentir melhor. Ah, Nestor, mas o atleta X eu vi que ele faz ventosa terapia. Beleza, porque para ele talvez não tenha custo nenhum, ele tem uma parceria com a pessoa que faz ventosa terapia e aí ele tá ganhando com isso. Porque aí ele, sei lá, se promove 0,5% de recuperação a mais, ele tá 0,5% a mais. Ele é um atleta, então qualquer detalhe faz a diferença. E se ele acumula todos esses métodos de recuperação que ele fizer, vai fazer muita diferença. Só que pra gente, que é um corredor amador, que muitas vezes tem uma rotina corrida, não dá tempo de fazer todas as coisas. Então, é bom que tu seja assertivo nas tuas escolhas para que tu passe menos trabalho, não é verdade? Então, esse é o ponto. Sono. Aqui é 100% a melhor recuperação que você pode ter na sua vida é o sono. E a segunda melhor coisa que você pode fazer é olhar o primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria, onde é que eu pessoalmente vou levar você até o seu próximo resultado. Quer bater um RP na corrida? Quer correr uma distância maior? Clica no primeiro link da descrição, veja os planos, conheça um pouco mais sobre isso, tira dúvida lá com o meu time se tiver qualquer dúvida e eu terei o maior prazer em te orientar nessa jornada de treinamento. Eu serei o seu treinador. Mas voltando, por que o sono é tão bom? Porque não existe nada feito de maneira isolada
que é melhor para a nossa saúde que o sono. Se tu pudesse fazer um único método de recuperação, diria até que à frente da hidratação e do carboidrato é o sono. Porque no sono tu regula hormônios, tu faz com que teu corpo descanse, ele limpa esses metabólitos, tanto físicos quanto do estresse mental. Tu faz com que todo o teu corpo funcione de uma maneira melhor. Se tu tiver em momentos de privação de sono, por exemplo, é provável que tu não vá conseguir performar tão bem, porque a diminuição do sono aumenta o risco de lesão, diminui a tua capacidade cardiorrespiratória, diminui a tua capacidade de produzir força, obviamente isso feito de uma maneira recorrente. Também não dá pra ficar naquela pira, dormi mal um dia, meu Deus, não vou mais conseguir treinar, não vou mais conseguir performar. Não, o nosso corpo ele sabe lidar com uma certa privação de sono. Agora, se você já está com privação de sono por muitos dias, dormindo pouco, sem essa recuperação, vai dar problema sim. Então, o sono é a melhor coisa que você pode fazer. Terminou a prova? Come um carboidrato, hidrata, se possível, descansa o mais rápido possível. E tem ainda o outro aqui, ó, que já tá aqui, que eu vou colocar, o que é proteína, tá? Esse aqui, o combo mágico é recuperação dos deuses. Não precisa fazer... Nossa, Nestor, é tão simples. É só comer uma refeição, um prato com arroz, feijão, bife e tomar água e descansar? Nossa, é isso, exatamente isso. Por quê? O sono ele vai recuperar toda essa questão do teu sistema hormonal, o carboidrato ele vai repor a tua energia, a hidratação vai repor a água que tu perdeu e a proteína vai fornecer os substratos energéticos para o seu músculo recuperar, porque o nosso músculo é basicamente proteína. Então, se eu não ingiro proteína, eu não consigo fornecer o instrumento que meu corpo vai precisar para repor. Porque sempre quando a gente faz um treino, nós cansamos os músculos, né? Os nossos músculos ficam mais... eles sofrem microlesões e se desgastam. Então, quando a gente ingere proteína, eles conseguem se recuperar. Que é basicamente como se estivesse construindo uma casa. Não adianta eu lá pedir para os meus pedreiros fazer a casa se eu não dou argamassa para eles, né? Não dou tijolo. Vão construir, levantar como? Com vento? Com drywall, né? Igual dos Estados Unidos lá, sei lá. Não, tem que dar o substrato. E aqui a proteína é nosso substrato principal para a recuperação muscular. Então, tu fazendo esse combo aí dessas 4 coisas, é certeza que é sucesso, tu não vai se arrepender, tu vai conseguir recuperar muito bem no pós-prova. O próximo é a caminhada. E a caminhada aqui, ó, ela é muito boa, tá? Caminhada, ela te ajuda a recuperar mais rápido. Por quê? Tem uma frase que eu gosto demais, que é o movimento cura. Se algum profissional de educação física, algum fisioterapeuta, algum médico, alguma pessoa ligada à área da saúde discordar desta frase, você pode parar de se consultar com ele. O movimento cura, independente da situação, tá? Então a caminhada, ela vai te ajudar a aliviar o estresse mental, ela vai te ajudar a mexer as pernas, ou seja, movimentar mais sangue ali para os músculos, para as regiões alvos. Você ajuda também a fornecer todo o corpo a liberar hormônios, a trabalhar de uma maneira melhor. Então a caminhada ela vai ser uma boa recuperação. E aí tu pode achar, nossa, Nestor, mas eu estou extremamente cansado. Não consigo. Mas às vezes uma caminhada de 10, 15, 20 minutos já vai atuar muito nessas regiões e você vai se sentir melhor. É igual se você tá ali, tá em casa, tá cansado, tá ruim. Às vezes você vai, se movimenta e fica muito melhor depois de um movimento simples. Não precisa fazer um grande treino nem nada. Mas só uma caminhada faz com que seus níveis hormonais, sua questão de estresse, o seu próprio cansaço, dor na perna melhore justamente por conta do movimento. Então o movimento cura tanto nessa questão da recuperação quanto até numa questão de lesão. Por exemplo, lesão, muitas vezes o pessoal quer parar de fazer atividade, quando na verdade tu precisa continuar se mexendo ao redor da dor ou ao redor daquela lesão para capacitar o teu corpo para poder lidar com aquilo. E a caminhada ela atua muito nesse sentido, fazendo com que o corpo vai entender, opa, tô mandando fluxo sanguíneo, opa, preciso recuperar mais rápido do que às vezes só ficar deitado, tá? Então isso é algo muito interessante. Aqui a gente tem banheira de gelo. E a banheira de gelo, eu vou botar ela aqui, ó, tá? Que ela recupera mais rápido. Só que tem um detalhe. A banheira de gelo, muitas vezes ela age diminuindo a inflamação dos músculos, vai causar uma vasoconstrição ali, vai dar uma sensação de analgesia melhor, você não vai sentir tanto as pernas pesadas. Só que o principal benefício, pelo menos o que a gente tem dentro da literatura científica da banheira de gelo, seria para treinos subsequentes. Ou seja, digamos que eu vou fazer, tem o pessoal às vezes que faz o desafio, né? Faz 21 km num dia e 42 no outro. Fazer uma banheira de gelo pós 21 km vai ajudar a acelerar um pouco mais a recuperação, na verdade mascarar um pouco essa recuperação,
para tu se sentir melhor para poder fazer a prova no outro dia. Ou às vezes pessoal que vai em campeonatos de atletismo, às vezes que tem uma prova de manhã, outra prova de tarde, né? Às vezes eliminatória de manhã e prova de tarde, ou compete em provas diferentes, fazer uma banheira de gelo nesse intervalo entre provas oferece um benefício muito bom. Então a recuperação aguda ao utilizar a banheira de gelo, ela é muito boa. Só que a longo prazo ela não vai te recuperar mais. Então não tem por que tu ficar fazendo banheira de gelo todos os dias, pelo menos para a recuperação, tá? Porque o corpo ele tem um certo tempo X para se recuperar, e se você só ficar fazendo banheira de gelo todo dia, talvez você vá mascarando essa inflamação, que é normal, tá? Essa inflamação é normal, não é uma inflamação de, por exemplo, de uma lesão ou algo assim. O corpo às vezes precisa entender que está inflamado para ele, vamos atuar em cima dessa região. Aí ele manda mais recursos, trabalha para deixar aquela região melhor, para depois tu ter os benefícios do treinamento. Só que se a gente usa sempre a banheira de gelo, muitas vezes a gente vai mascarando essa questão das lesões ou até de dores, e isso pode fazer com que a gente force a mais no treino do que deveria. Por isso que a banheira de gelo ela é muito boa para essas questões específicas, né, de provas muito próximas, mas a longo prazo ela não vai acelerar tanto assim a sua recuperação. Por isso que ela está aqui no recupera mais rápido, porque realmente ela tem este benefício. Já a sauna, ela tem um pouco menos de evidência científica, tá? Vou deixar ela até aqui na frente do alongamento. Ela oferece algumas questões de bem-estar, ela ajuda a vasodilatar, ou seja, levar mais sangue ali para a região, ajuda a levar mais metabólitos. Muitas vezes, se o músculo está tensionado ou está com algum ponto, ela vai ajudar a relaxar. Só que a robustez científica que ela possui para melhorias no aspecto de recuperação a longo prazo, não vai ter tanto. Ela é muito boa para a gente fazer, por exemplo, um treinamento no calor, para te aprender a lidar com desconforto. Ela tem outros benefícios, mas esta tier list é sobre recuperação. E na recuperação, a sauna ela não faz tanta diferença assim, tá? Ela é muito mais essa questão específica ali de lidar com o calor ou com o desconforto ou a sensação de bem-estar. Como eu disse, ela não vai fazer mal para a tua recuperação, mas não espere que tu vai ter grandes ganhos de recuperação através da sauna, tá? A gente vem para botas pneumáticas. As botas pneumáticas, aquelas famosas botas que tem no final de prova ali, e ela auxilia aqui um pouquinho mais que o foam roller, porque ela também vai te dar essa sensação de bem-estar. Você vai estar mexendo toda a cadeia ali da perna, né? Até vamos baixar o foam roller aqui para baixo, que a bota pneumática ela acaba sendo um pouquinho melhor, porque ela trabalha o corpo, ela faz uma drenagem melhor no corpo, né? Porque tu vai inflando lá no final, vai trazendo para cima, então ela consegue ter uma área de atuação maior do que o foam roller. Então ela sim ajuda, ela vai te recuperar um pouco mais rápido, ela tá nesse limbo, tá? Ela tá entre faz sentir melhor e recuperar mais rápido, mas não é algo que vai fazer uma grande diferença. Nossa, professor, eu preciso de uma bota pneumática? Não precisa, mas tu fazendo, tu vai ter essa sensação de bem-estar, vai ajudar um pouquinho mais na drenagem nas pernas, vai ajudar a soltar, dar a sensação que as pernas estão mais leves. E isso sim faz com que você treine melhor, você se sinta melhor ao longo do dia. Então, sim, recupera mais rápido porque vai recuperar principalmente a sua questão mental, tá? Aí a gente vem para cerveja. E cerveja eu vou te dizer aqui que só atrapalha, tá? Esse aqui ela tá aqui porque muita gente tem aquilo de, ao final de uma corrida eu vou beber uma cerveja. Tá tudo bem, tá? Pode beber a tua cerveja, comemora, às vezes terminou uma maratona, terminou uma prova que tu queria muito fazer, bateu o teu RP, vai ser eu para falar, não bebe cerveja? Bebe cerveja, tá tranquilo. Mas saiba que ela está atrapalhando a tua recuperação. Se tu pretende, depois dessa prova, pegar e já engatar uma sequência de treinos, ou tu tá no meio de um ciclo de treinamento, por exemplo, fez uma prova de 21, né, com uma preparação para uma maratona, talvez a cerveja nesse momento não seja muito interessante. Deixa para tomar ela no final da maratona, que depois tu vai tirar uma semana mesmo de descanso, vai ser mais tranquilo, porque o álcool ele faz com que a gente desidrate mais, então a gente já está desidratado, vai tomar mais álcool, tu vai desidratar. O álcool ele não permite a síntese proteica da mesma forma, então lembra que eu falei que a gente precisa de proteína para colocar? Às vezes tomando álcool tu vai impedir isso, vai deixar teu corpo um pouco mais inflamado e não é inflamação boa, então ele vai mexer numa série de mecanismos que vai te impedir de recuperar mais rápido. Mas como eu disse,
uma comemoração, em um momento assim, tá tudo ok. Mas saiba que se você tomar álcool com frequência ou se você pegar, e aqui eu usei o exemplo da cerveja, mas pode ser qualquer exemplo, tá? Você pode usar isso tanto para cerveja, para vinho, para coisa assim. Se você ficar tomando isso de maneira recorrente, por exemplo, todos os dias, tem gente que tem o hábito de ficar tomando uma taça de vinho todos os dias, isso vai comprometer a tua recuperação, tu vai chegar sempre no próximo treino mais cansado, a tua perna não vai responder tão bem, talvez tu vai ter que tomar mais água do que tu já toma e dependendo da época do ano isso fica difícil. Então esses detalhes fazem muita diferença, tá? Então tentaria evitar o álcool num ciclo de treinamento, principalmente nas semanas que antecedem a sua prova-alvo, seu 21, seu 42, ou 5 ou 10, tá? Então tenta evitar isso. Próximo, bebidas esportivas. Aqui eu tenho que dizer que ela vai recuperar mais rápido do que esses outros, porque ela vai oferecer uma combinação que é aquilo que eu já falei. A água, o carboidrato, muitas vezes até alguns eletrólitos a bebida esportiva vai fornecer. Então ela vai te recuperar mais rápido. Você precisa disso? Não precisa, tá? Nenhum desses métodos aqui a gente precisa fazer, tá? Inclusive a caminhada ela poderia estar entre um dos dois, mas eu vou deixar aqui. Você não precisa. Se tomar, Nestor, gosto muito de tomar. Tá, beleza, não vai fazer mal para você, tá? Mas ela não vai fornecer uma grande recuperação que uma hidratação, uma própria alimentação, comer um prato de comida não te ofereceria. Às vezes é porque ela é muito mais prática, né? O que eu terminei ali meu treino, eu tô longe de casa, vou demorar para comer, tal, vou tomar uma bebida esportiva aqui e tá tudo certo. Mas ela não vai fornecer aquela grande recuperação, ela só vai dar o substrato para o seu corpo poder recuperar. Próximo é a acupuntura. A acupuntura, ela entra muito nessa questão aqui junto com a ventosoterapia, tá? Ela oferece melhorias no seu corpo, tá? Ela também vai oferecer ali aquela sensação de bem-estar, muitas vezes trabalhar alguma tensão, algo assim, mas não vai ser aquela grande recuperação, aquele negócio que, putz, vai mexer nos marcadores fisiológicos, o seu corpo vai estar menos inflamado, o seu corpo vai estar mais recuperado com aqueles nutrientes que perderam, tá? Não vai acontecer isso com a acupuntura. Ela é muito parecida aqui com esses outros métodos, tá? Não tem uma robustez científica tão grande, porque a acupuntura, ela depende muito de como é feita, os protocolos, o grau de experiência da pessoa, enfim, pode ser que de uma maneira geral você fique muito bem, só que é difícil de medir como que a acupuntura mexe no seu corpo, por isso que ela está aqui, pela robustez científica que não é tão grande em cima da acupuntura, tá? Inclusive vou perguntar, tu já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu e chegou até o momento aqui, por favor, inscreva-se também, deixa o like. E se você tiver qualquer dúvida sobre os temas deste vídeo, por favor, pode também deixar no campo dos comentários, que eu gosto sempre de estar lendo os comentários de vocês e eventualmente respondo algum ou outro, tá? Próximo, repositor de eletrólitos. A gente tem essa grande ponto no mundo atual que é, nossa, nós precisamos de repositor de eletrólitos, é essencial para o corredor, sem isso você está desidratado. E olha, o repositor de eletrólito, ele tem a sua importância, mas ele, assim como a bebida esportiva, ele vai te ajudar a recuperar mais rápido, que vai fornecer às vezes esses nutrientes que você está perdendo, tá? Mas nada também que uma boa hidratação, uma boa ingestão de proteínas e de carboidratos não vá suprir, tá? Porque a gente não perde tanta coisa assim a ponto de tu precisar usar em todo treino, em treino leve, nada disso, tá? Até porque eles são um pouco salgados, se for pegar para a maioria, né, da população aí que treina. Então, eles ajudam a recuperar mais rápido porque fornecem esses nutrientes, mas, como eu sempre falo, tendo uma boa alimentação, você consegue repor esses detalhes, tá? Então não precisa ficar noiado, nossa, eu preciso de repositor de eletrólito, preciso de bebida esportiva, preciso fazer uma bota pneumática. Não precisa nada disso, tá? Ele cumpre um papel muito bom. E aí, por último, a gente tem o trote leve, que seria uma recuperação ativa. E essa recuperação ativa, eu ajudo ela a recuperar mais rápido. Eu vou botar ela aqui até na frente desses outros, porque, como eu disse, o movimento cura. Só que eu deixei o trote leve mais para trás, porque não são todas as pessoas que vão se beneficiar de um trote leve, tá? Porque tem pessoas que, por não serem tão bem treinadas assim, fazer um trote leve faz com que elas causem mais dano ainda para o corpo, dificultando essa recuperação. Então, para algumas pessoas, é realmente melhor descansar total ou fazer somente uma caminhada, tá? O descansar total ele é melhor, o dormir ele é melhor, tá? Então, é por isso que ela está aqui na segunda prateleira. Mas para as pessoas que já são um pouco mais treinadas, têm uma rotina mais consistente de treinamento, já treinam mais vezes na semana, fazer esse trote leve ou fazer uma bike muitas vezes vai ajudar nessa recuperação por ter os mesmos benefícios da caminhada. Além disso, e aí que entraria a ser um regenerativo, né, esse trote leve.
para pessoas que é muito bem treinada, mas para a maioria de nós não entra como isso, tá? Não entra como regenerativo porque a gente vai estar causando mais dano no corpo do que propriamente regenerando ele. Agora, se pegar um atleta de elite, nem precisa ser um atleta de elite, tá? Alguém que já tem aí seus 6, 7 treinos semanais, já vai ajudar muito aqui do trote leve. Tem uma aqui que não saiu, agora só que eu fui ver, que seria a massagem esportiva. E a massagem esportiva, eu coloco ela aqui antes da caminhada, tá? A massagem esportiva, feita por um fisioterapeuta, tem uma robustez científica muito grande. A gente vê que a maioria dos atletas eles fazem antes e no pós-prova, e ela é melhor que todos os outros métodos, como a bota pneumática, o foam roller, a pistola de massagem, porque o fisioterapeuta, ou um profissional que dê massagem, né, um massoterapeuta, ou pessoas que lidam com massagem entendem disso, faz com que ele atue diretamente ali nos pontos de tensão, nos pontos gatilho, ele consegue fazer uma drenagem muito maior ali do músculo, consegue trabalhar aliviando alguns pontos de pressão, fazendo com que o corpo jogue mais sangue ali para ajudar tanto a eliminar os metabólitos que estão ali naquela região, quanto para trazer novos nutrientes. Então a massagem ela entraria aqui, tá? No recuperar mais rápido. A massagem feita por um fisioterapeuta, enfim, ela entra nesse ponto porque ajuda muito nisso, tá? E a gente for ver a maioria dos atletas, tanto os quenianos quanto os atletas principais aí da elite, tem um massagista ao seu lado justamente que ajudam nessas questões mais específicas, porque ele consegue nesses pontos gatilhos, consegue acessar áreas que a bota, o foam roller ou a pistola de massagem não consegue. Então, como eu disse, ela é mais assertivo na hora da sua recuperação. Então é isso, este vídeo de hoje está terminando por aqui, espero que você tenha gostado. Como eu disse mais uma vez, se ficou com alguma dúvida, por favor, deixe no campo dos comentários. E é claro, vou adorar ter o seu like e a sua inscrição no canal, caso você não seja inscrito. No mais, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!